English in Brazil! What was that? Foi a primeira vez que eu dei um hello and welcome tão feliz, tão animado, e eu que não tô sozinha fazendo isso, porque estão todos os teachers da equipe English in Brazil aqui comigo. Yuhu! Thank you very much for being here. A gente tá se sentindo aqui num programa da GNT, mas é o YouTube mesmo, é o canal English in Brazil, e hoje a gente vai responder várias perguntas que vocês mandaram na minha DM hoje sobre teaching, sobre experiência de trabalho, também sobre aprendizado. Então é quase como um videocast aqui, um vídeo um pouquinho mais longo para você ficar escutando aqui, nos acompanhando e também conhecer o nosso time, né? Muita gente que às vezes nem aparece na câmera, como por exemplo, vou começar com quem não aparece na câmera muito, que é a Laura e a Paula. Depois vocês podem falar rapidinho o que vocês fazem no English in Brazil? Então quem usa a plataforma me conhece, eu trabalho no suporte pedagógico e respondo as perguntas dos alunos. É, maravilhosa. Eu também faço parte do suporte pedagógico e eu ajudo a escrever roteiros para os posts do Instagram e para os vídeos no YouTube. Vamos falar com os mais aparecidos aqui, o Fábio e o Rodrigo também, que são bastante parecidos. O que vocês fazem aí? Aqui, Rodrigo, começa pelos mais velhos. Bom, eu sou o teacher Rodrigo Honorato, eu sou um dos aparecidos. Não tanto quanto o Fábio, né, Fábio? Fala do Será? curso, Não né? sei. O Pronunciation Masters, que ele já é professor também. Então, na verdade, no English in Brazil, eu faço parte da equipe com o curso Pronunciation Masters. Eu também faço as lives, né, falando sobre pronúncia, falando sobre speaking no geral. Para quem faz o curso English in Brazil, já sabe que eu falo sobre sotaques diferentes também. E eu sempre estou lá no Instagram e também no YouTube, né? Eu sou bem aparecido, né? Vou deixar as redes de todos aí para vocês seguirem, caso ainda não sigam. Bom, eu apresento 2 podcasts. Tu não falou do podcast que tu apresenta, né? Pois é, fale do podcast. A gente trabalha muito, né? Muita coisa. É tanta coisa, né? Que tem que escrever. Tem o podcast também, que é o Behind the Language. Esse é um podcast mais avançado, porque ele é todo em inglês. Então, se você já estuda inglês e você precisa melhorar seu listening, o Behind the Language é um dos podcasts para você ouvir. E tem mais podcasts, né? Tem. Mas é com o Fábio Amerim. Comigo. Sim, pois é. Eu sou o Fábio Amerim. Eu sou responsável por 2 podcasts, pelo Starting Up, que ele é, como o próprio nome fala, mais básico, mais beginners, com dicas é bom, né? Com dicas de inglês básicas, de pronúncia, de gramática. E tem o Way Ahead, que também, como o próprio nome indica, ele é um podcast que ele quer falar para aquele público que está já falando inglês sempre. Ele é 100% inglês. Então, diversos são os assuntos, então tem para todos os gostos. E eu também dou aula e faço as lives no curso English in Brazil. Veja bem, o qual eu me orgulho muito e eu adoro todos vocês. Amo vocês. Ai, que momento bonito. Ó, a gente vai passar aqui para... Menos. A gente vai passar aqui para as outras teachers, mas só para vocês entenderem, é a primeira vez ever que a gente se encontra pessoalmente, apesar de estar trabalhando há anos juntos, porque cada um é de um canto do país. Rodrigo de Minas, Fábio, Laura e Jaque de Porto Alegre. A Jaque de Alvorada, na verdade, de onde ela é. Vocês vão saber porque que ela é de Alvorada também. Paula é daqui e a Isabel é daqui também, mas é super difícil a gente se reunir, então hoje é um dia especial, hein? A gente tá chamando de EIB Day, fizemos várias gravações, várias coisas e resolvemos gravar esse vídeo aqui com vocês também. Isabel, who are you? Well, who am I? That's a complicated question. Eu sou professora do English in Brazil, faço parte dessa equipe maravilhosa. Eu dou lives no Conversation Club. Eu crio conteúdo para o Instagram do English in Brazil, conteúdos semanais. E, claro, eu também ministro o curso Rock the TOEFL, que é um preparatório maravilhoso para o TOEFL. É isso. E eu sou a Jaqueline Fragoso, yes, Karina Sister, sou irmã da Karina, nós somos 2 professoras de inglês, né? E no curso English in Brazil eu tenho várias atividades, criação de conteúdo pedagógico para os alunos, criação de conteúdo para as redes sociais, revisões, escritas de textos, também sou professora no Conversation Club e
E uma porção de coisas que eu faço nem muita sei coisa dizer, já que que eu, é meu talvez braço... seria um vídeo longo para citar tudo. É um braço direito aqui no curso, organiza as lives de todos os professores. Isso. Toda uma coordenação pedagógica vem da parte da Jaque. Então isso é para vocês nos conhecerem, tá? Então agora eu vou pegar perguntas da galera, tá bom? E eu quero que voluntários aí respondam. Tem uma pergunta que eu acho que todo mundo tinha que responder, tá? Que foi da Fabi. Na verdade o nome dele é Fabete. É o apelido dela aqui. Fabete. Praia, claro. Como decidiram ser professores? Quem gostaria de responder essa pergunta? Quer começar? Posso responder. Eu tinha 17 anos e fazia curso de inglês. E eu era muito fã do meu curso, eu amava estudar a língua. Eu achava muito interessante. E por incentivo de alguns professores meus do curso, que falaram que eu tinha bastante talento, que eu sabia lidar bastante com a língua, que eu deveria seguir o futuro nessa carreira. E foi por esse tipo de incentivo e também pelo meu desejo que eu decidi ser professora de inglês. Bom, eu tenho uma história um pouco diferente. Na verdade, eu sou formada em administração de empresas. Cheguei a trabalhar um tempo na área e eu tinha o sonho de trabalhar com marketing em marcas de luxo. Obviamente, esse sonho não foi pra frente, mas tudo bem, deu tudo certo. Mas tá num curso de luxo, que é o English Brasil. Exato. E fui dar aulas como quem não quer nada. E eu tinha, nem lembro quantos anos eu tinha, 26, 25, 26, enfim. Mas a virada de chave foi que eu percebi que eu gostava daquilo e os alunos gostavam de mim. Então eu decidi investir nessa carreira e hoje estou aqui, no curso mais luxuoso do Brasil. Com certeza. É interessante a Isabel ter falado isso, porque às vezes as pessoas pensam, tem que sair do ensino médio e já então tem que decidir. A Isabel não, olha, ela demorou um tempo para descobrir aonde ela queria chegar, né? Então acho uma pressão também, né, Paula? Tu teve essa pressão ou tu demorou um pouco também? Na verdade, da minha família, né, eu tenho muitas professoras na família. Minha mãe deu aula para crianças pequenas, a minha tia trabalhou muito com idiomas, né, e dando aula também, agora ela é tradutora. Então, primas, todo mundo trabalhando com educação. E a gente ouve muitas histórias. Aí você fala, eu nunca farei isso, nunca serei professora. Então eu fui fazer outro caminho, fiz curso de jornalismo, né, enfim. Mas o que acontece? Você, quando tem que escolher aquilo, eu vou para onde? Onde eu estou segura? É o orgulho daquilo que as pessoas da sua família fazem, né? Na verdade. Então, eu tive a oportunidade de fazer um curso muito bom, lá em Osasco mesmo, da onde eu sou, né? E esse curso de formação eu adorei. Então, eu fiz letras, inglês e português, e comecei a dar as minhas aulas, enquanto eu fazia o curso, né, numa escola de idiomas, e eu continuo em escola de idiomas até hoje. Então, eu adoro. E aí eu vi que eu dava para coisa e funcionou muito bem. E eu adoro isso, de estar com o aluno, ter ele na sala de aula ou virtualmente, né, também, para responder, tirar as dúvidas, aprender junto. E essa parte de responder comentários, né, numa plataforma assim, é muito difícil. Eu acho que a Paula, ela é muito estudiosa, assim, isso sempre teve contigo, assim, porque às vezes uma pergunta aparentemente simples, a Paula faz uma super pesquisa para responder. Sempre foi assim ou é uma coisa que tu desenvolveu, sei lá? E, na verdade, assim, como aluna de inglês, né, eu tinha essa insegurança. Puxa, mas de onde vem isso? Por que isso? Ou como que eu posso saber mais sobre esse assunto? E é uma coisa que eu gostava. Então, era natural ir atrás daquele tema até descobrir um pouco mais. Então, quando o aluno me pergunta, às vezes eu fico, realmente, mas por quê? Né? Será que da maneira que eu estou explicando está claro? Então, às vezes, a gente até sabe o correto, digamos assim, gramaticalmente, mas você quer saber por quê. Mas será que tem um porquê? Vão atrás, né? Isso é muito legal. Muito bacana, muito E a gente aprende muito ensinando também, Sim, né? com certeza. E aí tem a Laura. A Laura, como que foi assim? A minha história é um pouco parecida com a da Paula, na verdade. Eu também venho de uma família com muitos professores. Então tu nunca ouviu, não faça letras porque você vai ser pobre. Porque eu sabia que muita gente escuta isso, né? Muita gente escuta isso, é verdade. Não ouvi isso. Desde criança, eu sempre gostei muito de estudar inglês. Eu levava o inglês muito a sério. Meus pais me colocaram bem pequena numa escola de inglês. Eu estudava, eu gostava de estudar, eu gostava de procurar mais coisas. Eu sempre fugia, eu ia além do conteúdo da aula. E eu fui fazer o high school nos Estados Unidos. Foi uma experiência maravilhosa. Eu voltei apaixonada pelo inglês. E eu pensei, vou fazer letras, vou estudar mais inglês, porque eu quero saber mais sobre essa língua.
Mas eu pensei assim, numa fase de rebeldia, eu pensei, não vou ser professora, porque a minha família inteira tem muitos professores. Então eu fui fazer o curso de tradução, fiz letras bacharelado, inglês e português. Mas já, assim, no primeiro semestre eu queria mudar para licenciatura, porque eu pensei, putz, eu gosto mesmo é de dar aula. Mas eu acabei me formando no bacharelado, sou tradutora. E para não parar com os meus estudos de inglês, eu fui fazer o mestrado, me especializei em fonologia, em aquisição fonética da língua. E estou dando aula até hoje. É isso. Nós temos coisas em comum, academicamente falando, porque o orientador da Laura foi minha banca de mestrado e de doutorado. Então foi em psicologia linguística o teu doutorado? Foi em psicolinguística. O que tu analisou? Nunca te perguntei o que tu analisou. Eu analisei o desenvolvimento do VOT. Ah, é verdade, já me falou assim, o que é VOT? Voice Onset Time. Ah, eu lembro, sala de fonologia. Essa aula é muito legal. Tem a ver com aspiração, né? Tem a ver com a aspiração das plosivas iniciais. Então, em palavras como pie, que a gente solta esse arzinho assim com a boca, pie, é muito importante para os nativos de língua inglesa entenderem que a gente está fazendo um som de P e não um som de B. E o que tu descobriu no teu mestrado? Uma coisa assim, isso aqui eu não sabia e meu mestrado mostrou isso. Bom, primeiro eu tive que dar um curso de fonética, eu descobri que eu amava falar sobre isso. E o mestrado foi muito importante para eu desenvolver mais a minha pesquisa. São muitos detalhes da língua, assim, que a gente, quando estuda o básico para se comunicar, a gente não vai no detalhe das coisas. E a minúcia, assim, o pequenininho da língua, às vezes é um detalhe de um som que faz toda a diferença na comunicação. E descobrir o potencial dessas coisas pequenas da língua foi, assim, muito na minha cabeça. Porque a gente fala muito da questão do sotaque. Eu e o Rodrigo, no nosso curso inteiro, a gente fala, não tem problema ter sotaque. Não tem... Mas não, sotaque todo mundo tem, todo né? mundo tem, mas às vezes é um negocinho que vai causar uma falha de comunicação. Ou então entregar, não que isso seja uma coisa ruim, mas entregar que você não é um falante nativo desse idioma. Por que isso acontece? Será que eu consigo desenvolver isso? Isso também me fascina. Isso é muito legal, assim, porque sotaque todo mundo tem, não tem problema algum ter sotaque, né? Isso marca a nossa identidade, né? Temos uma camisa do English Brasil. Temos uma camisa do English Brasil que diz isso. Mas a comunicação é o que importa, né? A mensagem, passar a mensagem é o que importa, não importa a forma que tu faça. É isso, Fábio. E aí? Foi assim, 17 aninhos, entrou na letras. Não, né? Não. Então, a minha história, mais ou menos, ela lembra um pouco a da Isabel, que ela queria... Não que eu quisesse trabalhar com marcas de luxo, né? Mas eu estudei, eu fiz publicidade e propaganda. Né? Mas eu sempre estudei inglês desde os 12 anos de idade. Nunca parei. E direto ou indiretamente, eu sempre tinha algum envolvimento com o inglês. Eu trabalhei em empresa aérea, por exemplo. Trabalhei fazendo tradução de manuais, de topografia. Olha isso, coisa mais aleatória. Né? Eu acho engraçado que o Fábio às vezes conta as histórias dele, parece que tem 150 anos de todas verdade. as coisas que ele fez. Assim. Eu tenho, na realidade, 150 anos. Mas aí, em 99, foi que meio que surgiu essa oportunidade. Eu vou dar uma tentada aqui, eu vou ensinar inglês. Estavam procurando professores de inglês. Fui, gostaram do meu jeito e eu pensei... Cara, eu tinha dúvida, eu não sabia se... Porque o fato de tu saber uma coisa não significa que tu saiba ensinar aquela coisa. Tá? Então eu tinha esse medo. Será que eu sei ensinar? E no fim, eu vi que eu conseguia ensinar. E eu vi que bom que é ensinar. Como é bom ensinar, como é legal a gente ver as pessoas desenvolvendo, aprendendo, porque tu teve uma responsabilidade sobre aquilo. Então, nunca mais parei. Então, de 99 para cá... Professor de inglês, eu trabalhei 4 anos em um curso tradicional, depois parti para a carreira solo, abri minha própria empresa e bem depois também comecei a trabalhar no English in Brasil com esse time perfeito, vamos dizer assim. Né? It's a perfect team here, guys. You gotta see it. Desliga a câmera, todo mundo começa a brigar. Isso, Imagina. E Thank you, Fábio. Thank you so much, people. See you around. Bom, a minha história, ela foi um pouco parecida com a história da Jaque. Eu na infância, eu não tinha condições, né, financeiras mesmo de estudar inglês, mas eu sempre amei música. Então, eu venho de uma família musical, assim, meus pais cantavam.
A minha mãe canta até hoje. E eu escutei muita música internacional. Assim, meus pais gostavam de Elvis Presley, Michael Jackson e por aí vai. E eu comecei a estudar inglês com 17 anos. Foi a primeira vez que eu entrei numa escola de inglês para aprender What's your name? My favorite color is. E com 19 anos eu já tinha feito os níveis básicos, né? Os níveis iniciais e os pré-intermediários e intermediários. E eu fui convidado pela minha coordenadora para dar aula para um grupo, né? Porque eu já trabalhava como monitor, ajudando alguns alunos que estavam fazendo os níveis mais básicos. E ela falou assim: Rodrigo, eu acho que você leva jeito assim, para ensinar. E se você quer ser professor, eu vou te dar uma turma para você já entender como que funciona a sala de aula, o que você precisa avaliar, as coisas que você precisa prestar atenção, né? Analisar o rosto dos alunos para ver se eles estão entendendo, se eles não estão, né? Porque a gente pergunta, né? Did you understand? Aí, yes. E não entenderam nada, né? Yes, mas... Yes. Então entender isso, né, foi muito importante. Então, com 17 anos, eu tive uma experiência com um professor que falou comigo. Ele falou: Rodrigo, você precisa estudar African American Vernacular English, porque eu cantava rap lá com os alunos. E é uma variante assim, você pode fazer letras e você vai ser a única pessoa que eu conheço que fala sobre esse assunto e não sei o que lá e tal. E esse cara me empolgou muito. E aí eu entrei na faculdade de letras, aí eu fiz letras na PUC Minas. E desde então eu nunca mais parei. Isso foi em 2005 e agora aqui em 2023, e é o que eu mais gosto de fazer na vida, que é dar aula de inglês. Que bonito. Acho que todos nós, né? Sim. A gente se realiza muito. E aproveitando o gancho, eu quero que um ou dois respondam aqui. A Larissa perguntou: qual é a maior alegria para um professor de inglês? Quem gostaria de responder essa? Posso responder? Tá bom. Para mim, a maior alegria é poder ver a transformação na vida das pessoas através do inglês. Porque com o aprendizado de inglês, as pessoas conquistam muitas coisas, tanto no meio pessoal quanto no profissional, né? Então, é um grande orgulho para mim o avanço dos alunos, né? E também tudo que o inglês pode proporcionar na vida das pessoas. Assim como na minha, né? Me proporcionou uma alegria de ser uma profissional que gosta do que faz, né? Então, eu acho bem transformador, né? Viajar Poder com fazer. Confiança. Viajar, não, tanto no pessoal quanto no profissional, né? Então, é uma grande satisfação assim na vida ver a transformação que o inglês pode proporcionar na vida das pessoas. Algo mais específico, ao meu ver, é quando os alunos viram para mim e falam: nossa, eu tinha muita vergonha de falar, eu me sentia muito inseguro. Eu trabalho muito com adultos, com inglês para negócios, e eles precisam falar para poder fazer o seu trabalho, para ser promovido, enfim. Então, depois de um tempo de aula, eles viram para mim e falam: nossa, eu não sei se eu falei tudo certo, mas eu me senti bem, eu me senti confortável na reunião. E ainda elogiaram o meu inglês. Então, quando eles relatam isso para mim, nossa, eu fico muito feliz, porque eu acho que o que acontece é que os alunos de inglês, e vocês com certeza podem ver isso também, eles são muito inseguros, muito, independente do nível. Eu pego uma pessoa com um nível avançado, um B2, ele fala: nossa, eu não falo inglês, tenho vergonha de falar inglês, meu inglês é ruim. Então, quando eles conseguem construir essa autoconfiança, eu me sinto muito realizada. Paula, o que você diria para alguém que estagnou em determinado nível? E a gente tem, né, essa questão, porque é muito difícil você... essa questão da insegurança também transparece nisso, né? Tem uma questão emocional, mas eu acho que existem uma série de, talvez, técnicas que as pessoas procurem, não sei, porque... às vezes acontece muito no intermediário, né? O aluno, ele aprendeu uma série de palavras, aprendeu uma série de estruturas, e aí ele fica... Tá, eu aprendia muito mais quando eu comecei. Porque é mais visível também, né? Quando a gente sai do zero. Mesma coisa academia, eu sempre fico falando isso. É muito. Quando tu sai do, sei lá, de um sedentarismo e começa a treinar por 3 meses, a mudança é gigantesca. É muito sei lá, visível. Vai ter um período que para um pouco assim, mas não é que não está acontecendo também, né? Sim. Então eu penso, se a pessoa tem aquilo que ela gosta de fazer, né? E
pegar alguma coisa diferente do que ela vê no dia a dia, por exemplo, né? Então, eu comento, né? Eu gosto de musicais. Então, eu vou atrás desses musicais em inglês. E aí eu tento descobrir vocabulário novo naquela questão específica, né? Então, vocês começa cantando junto, mas também pensando, tá, isso aqui que eu estou ouvindo, o que acrescenta para mim? Como eu posso fazer isso, melhorar o meu vocabulário e depois como eu posso usar isso, né? Então, tentar fazer essa parte de buscar novas formas, né, de utilizar um vocabulário e não ficar confortável com aquilo que você já usa, né? Porque é muito fácil ficar na zona de conforto e ficar usando as mesmas estruturas sempre, né? Achei uma excelente dica, que é sempre ficar o seu nível +1, né? Ou até +2. Tipo assim, O desafio. ter o nível pra cima, assim, nunca fica só onde tu tá. Tenta pegar uma coisa diferente. Adorei essa dica, é verdade, Paula. E Laura, a Jess Lima, muitos professores falam que para aprender inglês é preciso pensar em inglês. Como é isso? Eu não consigo. Não necessariamente, né, gente? Você tem um cérebro que nasceu e se desenvolveu todo em português primeiro. A gente nunca vai conseguir desligar completamente uma das línguas do nosso cérebro, né? Na verdade, que não é que você vai pensar em inglês, mas quanto mais prática tu faz na língua, com mais naturalidade as estruturas vão chegar para ti. Então não é, eu preciso me forçar a pensar em inglês. A dica é pratica, porque quanto mais tu praticar, mais natural vai ficando essas estruturas mais difíceis para ti. Acho que menos tradução acontece, né? Não quer dizer que tu tá pensando em inglês. Até você fica pensando em português? Me diz, se tu tá pensando agora, o que tu tá pensando. Não, a gente pensa em imagens. A gente pensa em sentimentos, coisas, né? assim, que estão aparecendo na tua cabeça. Mas você não tá pensando, agora eu vou falar no vídeo, a não ser que tu esteja realmente se forçando ou ensaiando algo mentalmente, né? Exatamente. As estruturas, elas vêm naturalmente porque tu tá acostumado. Tu tem prática de falar aquilo, transmitir em palavras o que tu tá pensando. Então, quanto mais tu pratica e fala as palavras e usa as estruturas em inglês, mais fácil elas vão sair em inglês sem tu precisar ficar... como é que se diz isso? Como é que se diz isso? Tá. Sem traduzir. E eu acho que as pessoas têm que se sentir cada vez menos culpadas de usar o português no processo de aprendizagem. Não tem problema nenhum, a gente sabe, a gente adquiriu um sistema linguístico, como a Laura falou, então é impossível ignorar esse fato. Então, muitas vezes facilita. Ajuda. Eu nunca me esqueço, uma vez a gente estava num treinamento de aula, assim, meu Deus, em 1910 eu estava num treinamento, aí a professora estava tentando explicar em inglês o que era leap para um aluno. E daí, leap, what is leap? Oh, it's like a jump, but you know, the frog... Naquele momento, como era um contexto bilíngue, eu falava, é um pulo, é um salto. Beleza, segue a aula. Né? Porque às vezes perde um tempo gigante para não usar, porque não dá para ser proibido. Não tem né? problema algum de usar o português. também, né? Microfone, Fábio. Perdão. Não, isso pode desestimular o aluno também. Isso aí pode... Eu tenho um certo prurido com esse tipo de coisa. Assim, às vezes o pessoal, mas vocês vão começar a falar inglês desde o começo, quando eu dou algumas aulas, as minhas aulas. Não, calma. A gente tem que... Sabe, não adianta a gente começar a falar apenas inglês em sala de aula se tu não tem um nível que te permite esse tipo de abordagem. Senão, na segunda, terceira aula tu vai querer sair correndo. Porque realmente estressa a gente tentar entender alguma coisa que a gente ainda não está treinado para isso. Exatamente. Rodrigo, eu quero te... Bom, ainda nesse assunto, assim, tu usa português nas tuas aulas ou tu... O que tu faz? Então, eu tenho uma experiência um pouco diferente, né? Eu acredito que não seja um problema usar português nas aulas, porém, hoje eu só uso inglês com os meus alunos. Eu falo em português, assim, muito raramente, só em casos que... como esse. O que é leap? Leap é saltar. Vamos embora e continuar a aula. Porque eu acho que tem muito professor que gasta muito tempo da aula para explicar uma coisa que é muito pequena que o português resolve. Então, quando eu vim para English in Brazil e a gente começou a trabalhar com os cursos, hoje mesmo todas as minhas lives são bilíngues. Em todas as lives eu faço aulas em português e inglês. O Pronunciation Masters, que se você está estagnado, né, temos o Pronunciation Masters para te tirar desse momento, né, de, nossa, o que eu vou fazer, onde que eu vou melhorar? Tem o Pronunciation Masters. E para essas pessoas, eu acho que o português é muito importante. Assim, até para falar assim, olha aqui, ó, isso pode ser mudado quando você fala isso aqui, ou uma estrutura, ou uma expressão idiomática, um vocabulário diferente mesmo.
alguma gíria local. Você, no Rio Grande do Sul fala como? Ah, vocês falam assim? Legal. Em Minas a gente fala assim. Em inglês tem isso aqui. E isso resolve muito problema. Eu acho que o português serve muito também para validar se eu entendi alguma coisa. Hoje eu, como aluna, como estudante, aprendendo inglês, tá, eu vi um negócio no contexto, um phrasal verb, mas será que eu entendi mesmo? Vou procurar aqui. É isso aqui mesmo. Então ele valida, assim, confirma, eu entendi, sabe? E aí parece que entra na caixinha de vocabulário que eu entendi, sabe? Eu acho que isso ajuda muito. Como alcançar o nível C1? A Tamirissa falou. Quem responde essa? O que é o nível C1? Bom, o nível C1, a gente tem uma referência, né? Um marco comum europeu de referências, em inglês é o CEFR, que é o Common European Framework of Reference, e a gente tem esses níveis, A1, A2, B1, B2, C1, C2. O C1, ele é um nível avançado, né, de inglês. E eu vou passar essa bola porque tem gente que sabe muito mais sobre o C1, mas na parte técnica. Eu acho que a Isabel podia falar sobre isso. Quer falar sobre isso? A Isabel tem, né, inclusive. Better speak in English then. Yeah, why not? Yeah. Okay. What's the question again, Karina? Como chegar no nível C1? Okay. How to get... okay. How to get to C1. Well, C1 level, like Rodrigo said, is an advanced level, meaning you can read lots of... One second, I was speaking in Portuguese all day. Give me a minute. That you can read lots of different materials in English, 100% in English. Books, you can watch movies, you can listen to songs, you can hear podcasts, the radio, and you can understand pretty much all of it. And you can also communicate different ideas in different contexts fluently, with ease. In English, and also use advanced structures. So how can you get that? Karina was mentioning before that when you're studying, you want to become more fluent, you have to go a level up than what your current level is. So for example, you want to get to C1, then you should be consuming C2 level material. So what is C2 level? Everything out in the real world, okay? So news, articles, TV shows, podcasts, you should be consuming all of this and not do like one stretch of 3 hours in one day and then you never see anything for the next week, but do it every day. I do it every day. I am a C2 level, like all of us here. C2 level is proficient, and that's the highest you can go in any language. But you got to do that every day because you're going to learn new vocabulary, you're going to learn new expressions, new structures. And I do that, and I'm always learning new structures. So if you want to get to a C1 level, listen to authentic materials. That's the word I was looking for. Authentic materials, okay. Authentic materials, so things that are not made for the classroom, things that are out in the real world, and do that every day. You have to be exposed to the language every day, and it takes time. Próxima pergunta. Como o professor Fábio consegue ser tão gato? Deixa eu explicar aqui isso. Eu não sabia que a gente não podia mandar pergunta. Tu não sabia que aparecia teu nome, né? Exatamente. Então eu perguntei, né, o que é que você vai fazer. Mas depois eu conto o segredo para mim mesmo, que foi eu que me perguntei. E aproveitando, Fábio, tu lembra de alguma situação engraçada, um mico em inglês ou com um aluno, assim, alguma coisa que aconteceu? Bom, em inglês, é o que eu sempre falo, foi a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, que eu cheguei, aquele voo noturno, eu cheguei, que era um zumbi, em Dallas, que é um lugar onde eles falam antes de qualquer coisa, outra coisa antes do inglês, né? No Texas, porque é um sotaque muito pesado, primeira vez lá. Aí, um guarda, tipo assim, um cara muito alto, eu bati no ombro dele, ele olhou para mim, Sir, food. Aí eu falei, meu Deus, o que você perguntou? Se eu comi no avião? Se eu tive comida no avião? Cara, olha a minha cabeça. Alguém vai perguntar para a pessoa se ela comeu no avião de um voo de 12 horas? Aí eu falei, yeah. So this way here, sir. Então vem por aqui. So, no, my guys are there. No, but I'm absolutely sure that now you're going this way, sir. Eu vou dizer não para um cara daquele tamanho. Aí eu fui lá e eu disse, o que eu falei? Meu Deus, o que ele perguntou? Depois que eu me liguei, que ele tinha me perguntado se eu tinha comida dentro da mala.
Aí eu eu entendi. Daí, tipo, ma'am, there was a mistake. I don't have food in my bag. E ela, we're gonna see now, sir. We're gonna see now. Meu Deus, muito tenso, sério. Mas tudo bem, abriu, fechou. Então, assim, ó, a dica que fica é, prestem muita atenção no que eles vão perguntar para vocês, E tá? também, se não entender, não tenha medo de perguntar. Sorry, could you say that again? Could you speak Exatamente. more slowly? Né? Could you repeat that? I've just waken up. Tá? Coisa nesse sentido. Façam Esse foi um viagem. E façam... E façam o SOS Viagem para não passar por perrengue. Rodrigo, quer contar uma situação? Ele tá lidando Bom, com vou isso. contar a minha história que também aconteceu no Texas, mas dessa vez foi em Houston. 2007 foi minha primeira viagem, foi minha primeira vez assim, andando de avião, primeira viagem internacional, tudo. E eu fui para uma casa de família num programa de intercâmbios também. E a gente tinha, né, um momento nosso lá, né, com a família e tal. E eu lembro que o meu pai lá, o Mr. Jim, que era super engraçado. Mr. Jim. Ele super engraçado, ele convidou alguns parentes lá pra gente jantar. E aí eu todo descolado, né, querendo trocar ideia em inglês e treinar o meu inglês. Aí tinha uma criança e eu falei assim, oh, that's your nipple. E aí eu apontei, né? Pra quem não sabe, nipple é mamilo, né? E olha só, mas tem uma lógica, porque assim, ó, a gente aprendeu que a letra E em inglês é I. N com I, ni. P tem som de P. Só que eu não pensei assim, PH vai ter som de F, né? E o W tem som de U, né? Que é o que a gente aprendeu lá. Então eu falei, nipple. Beleza. That's your nipple? E aí a mulher, né, ela ficou assim meio que sem graça, né? Aí o marido dela já me olhou estranho e o Mr. Jim, que é o meu pai lá, falou assim, no, he didn't say that. No, he didn't. He's Brazilian. E que eu acho que piorou, né? Aí ficou nisso aí. Aí no final ele falou assim, não, nephew, Rodrigo, pronunciation, nephew, okay? And then I couldn't use Portuguese. Eu não tinha português, né? Como é que eu ia usar o português lá? Ninguém falava português. Então como é que eu ia explicar, né? Podia ser pior, podia ter dito assim, ó. Oh, it's incredible. Your nipple doesn't stop running around. It's crazy. E esse foi o meu micão lá. Eu lembrei de um miquinho meu aqui também. Eu não preciso do microfone, tô com o microfone aqui. Não, um mico que eu fui num evento do Google, eles estavam apresentando também nos Estados Unidos, e eles estavam mostrando coisas de VR, né, de virtual reality. Então eu coloquei uns óculos e eu via o fundo do mar com aqueles óculos, assim. E daí o cara me fazia perguntas, what's beside you? What can you see now? E aí ele pedia pra eu ir descrevendo o tempo inteiro. E aí uma hora ele falou assim, what are you stepping on? E eu pensei, step on? Que phrasal verb é esse? Eu não sei o que é step on. O que é step on? E deu, sorry? Ele, louder, né? What are you stepping on? E eu disse, droga, ele não tá explicando. E eu fiquei com muita cara de besta, assim. Tipo, e eu só fiquei tipo assim, Aí até que uma amiga minha que tava junto comigo falou, under your feet, what do you see under your feet? Ah, tá, não era um phrasal verb. Era em que eu tava pisando, literalmente. Nossa, aquilo ali, sabe quando dá um calor, assim? Nossa, que vergonha. Porque eu paguei de louca, né? Porque sabe o que acontece quando a gente fala inglês bem e a gente não entende uma palavra, as pessoas não entendem que tu não entendeu. Isso. Porque elas não imaginam que tu não saberia aquilo, entendeu? Coisa, Ninguém escapa. Deixa eu só falar, tem um aluno meu passou uma muito boa, assim, ele se levantou, teacher, I'm going to Mij. Aí eu olhei assim pra ele. Quer dizer, eu entendi, mas eu tava com aquele choro dentro, assim. I'm sorry. I'm going to Mij. Todo mundo se olhou assim. Uma menina lá do campo. Assim. Eu falei, I'm going to pee. But just say, I'm going to the toilet. And, okay. Eu falo I'm going to Mij até hoje, porque eu achei maravilhoso. Devia ser I'm going to Mij. Devia ser. Eu falo até hoje, what a caller. Isso é uma regra entre professores de inglês. Todo mundo fala um troço abobado assim, né? Só uma última, assim, né? Porque a gente fala, né? Essa experiência que a Karina teve, que é
né, aquele momento assim, a gente já fala inglês, todo mundo é fluente, e quando chega uma pergunta pra gente, você não entende, aí a sensação de culpa é muito maior, né, no professor, é muito maior. Eu sou professor. Fui para os Estados Unidos agora, em fevereiro, com a Nathalie pela primeira vez. E aí, quando a gente estava saindo dos Estados Unidos, eu comprei... Na verdade, a Nathalie comprou um pote de pimenta. E aí, eu já vou com aquelas perguntas, né, na mente, né? Você tá levando alguma coisa pontiaguda? Tem arma, faca? E aí, a moça me perguntou assim, ó... You have any season? Eu sei o que é season. Season é tempero. Mas eu entendi scissors. Porque é o que eu já tô... Scissors é tesoura, alguma coisa pontiaguda, eu tô no aeroporto. Eu fiz toda a ligação. E eu falei com ela, no, there are no scissors. Aí ela repetiu. No, the season. Eu falei, yes, there are no scissors. E a Nathalie já endoidando. Você não tá entendendo o que ele tá falando, não? Eu falei, é tesoura, não tem tesoura aqui. Aí ela falou, ó, você vai ter que abrir sua mala. Aí a gente abriu a mala toda, aí ela fez assim. Ela falou, season! Vai depois, né? Cara, que loucura isso. Vocês têm alguma situação engraçada aí? Pode ser com o aluno também, algo? Tem? Não vai ser tão engraçado quanto... A gente ri bastante, não é? A gente finge que a gente achou engraçado. Tá bom. Bom, a minha situação... Eu tava em Miami com meus pais, isso faz muitos anos, eu acho que eu era adolescente. E aí meus pais sempre me colocavam pra eu falar, porque, né, estudou em colégio americano, vai lá, fala você, vamos fazer valer o dinheiro, gasto. Então eu sempre falava, mas eu sempre fui muito tímida, então eu tinha muita vergonha de falar. Aí um belo dia a gente parou no posto de gasolina para abastecer o carro. E nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil. Você mesmo abastece, você pede lá para liberar a bomba, abastece e depois vai pagar. Só que eu não sabia que era assim que funcionava. E aí meu pai falou, vai lá, pede para liberar a bomba. Tem um detalhe, em Miami, você não precisa saber falar inglês. Você pode falar português, espanhol, uma mistura, um portunhol, mas inglês não é necessário. Tem muito imigrante, tem muitos sotaques variados. Então, voltando à história. Meu pai falou, vai lá, pede pra colocar, sei lá, nem lembro. Pede pra liberar a bomba. Aí eu fui já meio tensa, assim. Aí eu falei, excuse me, can you... The pump. Eu aprendi a falar pump. Beleza, ele não falou nada, liberou. Aí enchemos a gasolina, aí meu pai falou, volta lá, pergunta quanto foi. Aí eu, excuse me, how much? $10. Aí eu fiquei olhando assim, what? $10. I was like, oh my God. Aí eu voltei pro meu pai, por favor, me ajuda, eu não tô entendendo o que ele tá falando. Aí ele voltou lá e o moço, how much? Meu pai, how much? Ele, $10. Aí a gente foi entender que eram $10. $10. $10. Qual a moral da história? Você não precisa ser fluente pra se comunicar em Miami. Tipo... E agora aí, vocês riem. Agora vocês riem. Obrigada. Eu lembrei de uma de viagem também. Assim, a primeira vez que fui para os Estados Unidos, eu abraçava todo mundo. E aquela coisa que a gente tem aqui no Brasil, de tipo, a gente dá um beijinho ou 2 beijinhos na pessoa. Eu cheguei lá, assim, vou pelo certo, vou dar 3 beijinhos. E eu, na via das dúvidas, eu dava 3 beijinhos, abraçava assim, apertado, dava 3 beijinhos. E as pessoas ficavam duras, eu não entendi o porquê. Aí depois eu me dei conta que para estudar uma língua, a gente precisa estudar a cultura também. E não se dá beijinho nos Estados Unidos se você não conhece a pessoa direito. Exato, e nem manda kisses and hugs. Nem manda kisses and hugs se você não conhece muito bem a pessoa e não tem intimidade com ela. Então, estudar uma língua também é estudar a cultura daquela língua, independente de onde seja. Falou bonito. So that was it. Thank you very much for watching and for being here with us. Quem assistiu até agora, eu nem sei quantos minutos ficou essa conversa, a gente poderia ficar conversando aqui por horas. Foi bom pra gente também, que querendo ou não, a gente se conheceu um pouco mais aqui ao vivo também, e vocês puderam acompanhar um pouco dessa nossa equipe. E podem deixar comentários aqui também, perguntas, quem sabe a gente responde. Me ajuda a responder, gente. YouTube é difícil resolver todo mundo, hein? E é isso, gente. Acompanhe as nossas redes do English in Brasil. Todos os teachers têm rede social. Também temos o perfil @English in Brasil no Instagram, onde todos eles, todos nós aqui aparecemos, tá? Então é isso. Thank you very much e beijo.